É uma que faz parte aí da vida de todo mundo, né? Mas nem sempre recebe uma atenção que merece, que é a educação financeira. Então, a ideia aqui vai ser trazer reflexões práticas ali do dia a dia, para ajudar no dia a dia, se organizar melhor nas finanças, planejar o futuro e até reduzir aquele estresse que o dinheiro pode causar. Aí, para guiar essa conversa, a gente trouxe uma parceira nossa aqui da Salary Fits, que é a Catarine Munhoz. Ela é educadora financeira, palestrante e, como eu disse, parceira aqui da Salary Fits. Ela tem bastante experiência ali ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente, sempre de uma forma simples, descomplicada. E ao longo aí dessa conversa, a gente vai mostrar também como a Salary Fits ela pode ser aliada importante na promoção da saúde e do bem-estar financeiro de vocês. É, Tenho certeza que vocês vão curtir bastante o conteúdo, vai ficar gravado, né, para tanto vocês quanto as outras pessoas que não puderem entrar, né, revisitarem esse conteúdo. Mona Lisa, muito obrigada também pela abertura para falar com a Arme. E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do bate-papo, vocês podem colocar no chat, que a gente vai respondendo assim que possível, tá bom? Caterine, então, seja muito bem-vinda e pode seguir. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Mari falou, e a Mona também, quem quiser ir conversando, abrir ali o microfone e dar alguma ideia, alguma sugestão, ou mandar no chat, peço até ajuda para vocês irem olhando o chat e me falando, porque às vezes eu não consigo dar uma olhada, porque senão eu perco o fio da meada. Mas podem ir falando ali no meio. Fechou? Acho que conhecimento compartilhado é o melhor tipo de conhecimento. Caterine, um minutinho. Luiz, você quer falar algo com os colaboradores que estão aqui, com a equipe da Salary Feeds? Bom dia, pessoal. Achei essa iniciativa maravilhosa, por isso fiz questão também de entrar, acompanhar um pouco. O fato de ser gravado vai ajudar bastante a gente a disseminar, massificar isso com as nossas lideranças. Tem algumas delas aqui, mas a gente sabe que o dia a dia de uma empresa de logística é muito intenso, acaba que muitos não conseguem entrar, mas a gente está comprometido com o nosso maior ativo. Nosso maior ativo são as pessoas. A Arma é uma empresa aí de 250 colaboradores hoje e a saúde financeira é fundamental para o bem-estar das pessoas, para o bem-estar das famílias, para o bem-estar mental. E é um problema realmente, algo que nos preocupa com essa questão toda das bets, inclusive. E fantástico, fantástico a gente ampliar a consciência sobre isso e levar para as nossas famílias, levar para amigos, parentes, e com certeza isso vai ter um desdobramento, porque é uma pauta muito importante aqui dentro da Armin. Obrigado aí, pessoal da Salary Fits, tá? Boa Nada. palestra. É isso, Luiz. A gente está aqui para isso mesmo. Vamos conversar um pouquinho. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me digam, estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Estamos. Maravilha. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar a vida financeira, né? Que é uma parte tão importante da nossa saúde mental e que às vezes a gente não dá tanto valor. Bom, meu nome é Caterine Munhoz, eu sou formada em psicologia, fiz MBA em investimento, private banking e planejamento financeiro, e hoje em dia sou assessora da XP. E eu gosto muito de falar sobre planejamento, principalmente, porque é da onde a gente começa a construção de qualquer coisa, tanto dos nossos sonhos, quanto dos nossos objetivos, quanto do nosso patrimônio, da nossa aposentadoria. Então, ninguém começa tendo R$ 1 milhão, a não ser herdeiros. A gente começa de pouquinho em pouquinho, às vezes é de R$ 20 em R$ 20, de 50 em 50. Então, o planejamento é super importante para a gente conseguir atingir nossos objetivos ali na nossa vida financeira. E, como nós sabemos, nós brasileiros, né, não temos o hábito
de falar sobre nossa vida financeira, nem de colocar ali, de fazer um planejamento. Infelizmente, não está na nossa cultura. Quantos dos nossos pais poupavam, guardavam dinheiro, né? São poucos, infelizmente. Nas escolas, a gente não tem educação financeira. Às vezes a gente aprende algumas coisas que a gente olha e fala, nossa, nunca vou usar isso na minha vida. Mas na hora de fazer o imposto de renda, na hora de entender como se investe, que é uma coisa que você vai usar para a sua vida, muitas vezes a gente não aprende, né? São poucas as escolas, né? São poucas as pessoas que eu converso e que a pessoa fala: não, eu tive planejamento financeiro na escola, não, eu tive aula sobre investimento, não, eu aprendi a fazer um imposto de renda quando eu estava no colégio. São pouquíssimas. Então, assim, a nossa cultura não nos ajuda nisso, mas hoje em dia, né, depois de mais velhos, a gente consegue mudar isso e principalmente passar para gerações futuras, né, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os cônjuges no geral. Então, se a gente for ver, metade dos brasileiros, né, quase metade, 48% ali, não controla o seu orçamento e não registra seus gastos. O registrar os gastos é realmente, né? As pessoas falam, eu registro gasto acima de 50, acima de 100, acima de R$ 200. Não, o registrar os gastos são realmente, assim, tudo que vocês puderem imaginar. Eu comprei um lanche, eu comprei um refrigerante, eu compro todo dia um refrigerante na porta de onde eu trabalho, ou às vezes compro um salgado. Isso também entra dentro do planejamento, né? E se a gente não tiver planejamento, a gente não conquista nossos objetivos. Além disso, a gente tem aqui alguns dados, né? Então, algumas pesquisas que acabam comprovando que os endividados, eles têm maior propensão, né? 65% dos endividados têm sintomas de ansiedade e depressão. A instabilidade financeira é um dos 5 principais gatilhos de sofrimento emocional no mundo, e 78% das pessoas com a saúde financeira regular ou ruim afirmam ter prejuízo na saúde mental. Então, quem aqui nunca aconteceu de ficar e não conseguir dormir, não conseguir ser produtivo no trabalho por conta de estar pensando nos boletos que tem que pagar, ali de vez em quando num cartão de crédito que você já sabe que mês que vem não vai ter como fechar a conta, ou às vezes até estou com um problema de saúde, vou ter que comprar um remédio, não sei como é que eu vou comprar esse remédio, não sei como é que eu vou pagar o conserto do meu carro. Então, é um 360 que uma coisa puxa a outra. Então, infelizmente, a nossa saúde emocional e a nossa saúde financeira, elas estão atreladas. Então, se uma está ruim, a outra geralmente vai ruim também. E como melhorar isso, né? Como é que a gente consegue reverter esse quadro? Fazendo o nosso planejamento, é a primeira coisa. Infelizmente, o planejamento financeiro ele tem um lado muito burocrático, que é o lado mais chato dele, que eu sempre falo que é o realmente planilhar tudo. Só que vocês vão ver que a partir do momento que vocês começam a fazer isso, daqui a pouco vai virar um hábito tão comum, uma coisa tão comum, que vocês vão fazer isso sempre, pelo menos ali uma vez na semana. Então, quem precisar, depois eu vou mandar para a Mari uma planilha de planejamento onde vocês conseguem colocar seus gastos. Então, lá a gente vai entender o quê? Quais as nossas receitas, quais são as nossas despesas, o quanto sobra líquido para gente. Porque a maior parte das pessoas acabam não colocando os impostos, acabam colocando o salário bruto em vez do líquido. Então, tem uma série de divergências que no final do mês a gente fala: nossa, mas cadê esse dinheiro que deveria estar aqui, né? E segundo minhas contas, sobra R$ 500 por mês. E aí, daqui a pouco, você vai ver a conta, tem R$ 0, né? O que aconteceu? Qual foi a divergência? Então, é super importante a gente ficar atento a isso. E a gente vai colocar sempre no nosso planejamento quais são as nossas metas.
Então, por exemplo, se eu tenho um planejamento aonde eu quero, no final do ano, por exemplo, fazer uma viagem, aonde eu quero quitar minhas dívidas, aonde eu quero ficar no 0 a 0, por exemplo, né? Infelizmente, muitas vezes a gente tem um orçamento aonde termina com 100, 200 reais negativos. E como é que eu vou saber aonde é que eu vou eliminar os gastos se eu não tenho eles planilhados? Se eu não sei onde eu gasto? Não sei vocês, mas eu tenho muitos clientes, por exemplo, que falam: não, eu gasto pouco com comida, ou não, quase não saio. Ah, não, meus gastos são principalmente mercado e o resto eu não gasto em nada. Aí, na hora que a gente vai ver direitinho aonde a pessoa está gastando, às vezes é uma coisa assim que você acha que não vai fazer diferença nenhuma no seu orçamento, mas faz uma diferença enorme. Por exemplo, vou gastar R$ 7 no salgado todo dia de manhã. Às vezes, se você troca para levar ali um lanche já pronto, já feito de casa, já dá uma melhorada no orçamento. Então, quando é uma coisa muito irrisória que está faltando, então 100, R$ 200, às vezes uma diferença ali no que você está acostumado a fazer já consegue fazer com que você fique no 0 a 0, que é uma coisa importante. E aí, quando a gente faz a planilha, então já fiz a minha planilha, já coloquei todos os meus gastos nessa planilha, já sei quanto estou gastando com alimentação, com saúde, com educação, já sei tudo. O que a gente precisa fazer? Colocar esses gastos em grandes blocos. Quais são os blocos? Primeiro deles, gastos essenciais. Então, vão ser aqueles gastos que a gente sabe que a gente vai ter todo mês. Aluguel, mercado, luz, água, gás, os impostos, uma previdência que você paga, qualquer coisa, né? Então, às vezes não é um aluguel, mas é um financiamento. Todos esses gastos, eles são essenciais, são gastos difíceis da gente tirar da nossa vida. Às vezes, por exemplo, a gente pode diminuir o nosso aluguel, mas a gente vai ter que sair de uma casa para outra, vai ter que pintar aquela casa, vai ter que fazer toda essa parte burocrática para conseguir. Então, são gastos mais difíceis de você diminuir no seu orçamento. E é nesse quadrante que a gente vai ter nosso principal insight. Qual seria essa mentalidade? Os gastos essenciais, eles têm que ser 50% do nosso orçamento. Então, vamos pensar assim, eu ganho 4.000 hoje. Eu tenho um aluguel de R$ 1.000 e depois de fixo, assim, de luz, água, gás e tudo mais, eu gasto 500. Então, eu tenho R$ 1.500, tá dentro, é menos de 50%. Só que eu vou fazer uma parcela de um financiamento de carro. Ok, então esse financiamento de carro, ele tem que ser até quanto a sua parcela? No máximo 300. Por que não 500, né? Sobrou 500 ainda, R$ 2.000 e tudo mais. Mas aí você vai aumentar seguro do carro, você vai aumentar combustível, você vai aumentar uma série de gastos. Então, é sempre importante a gente não pensar no, isso cabe no meu orçamento, porque está dentro do que eu gasto, e sim pensar, será que vai estar dentro desse 50% do fixo? Porque se a gente gasta, por exemplo, eu ganho 4, pago 1.000 de aluguel, R$ 500 de conta fixa e faço uma parcela de R$ 800 do carro, qual a chance de eu me enrolar daqui 2, 3 meses? A chance é muito grande. Então, o planejamento, ele serve para você entender até onde você pode chegar também, né? Quantas vezes a gente não... eu ganhava 4, agora eu estou ganhando 4.500. E aí, em vez de pensar, vou guardar esses R$ 500, a gente pensa em gastar com alguma outra coisa. Então, a gente compra um carro, faz um financiamento de uma casa, compra alguma coisa que não foi planejada, e isso ali nos outros meses acaba sendo um enrosco. Então, a gente começa a ganhar mais e parece que o dinheiro rende menos, né? É muito por conta disso, porque a gente tende a ganhar mais e gastar o dobro, infelizmente. Então, o planejamento ele vai servir, inclusive,
para quando vocês tiverem uma renda extra, alguma coisa assim, vocês conseguirem entender se isso está dentro ou fora do orçamento. Gastos fundamentais. A gente tem internet, TV a cabo, estudo, saúde, alimentação quando é fora de casa. Então, são gastos que a gente consegue enxugar, caso precise. Então, eu preciso muito esse mês diminuir meus gastos, porque infelizmente a minha conta do cartão está muito alta. Então, a gente consegue dar uma diminuída neles, a gente consegue enxugar, a gente consegue pegar um plano de internet mais barato, de forma fácil, muito mais fácil do que você trocar seu aluguel. Você consegue tirar ali a TV a cabo, você consegue diminuir as suas saídas. Então, os gastos fundamentais, eles não são bons de ser retirados, porque querendo ou não é o nosso conforto, mas vocês podem enxugá-los por 2, 3 meses, caso esteja muito fora do orçamento ou caso vocês não consigam fechar ali o orçamento familiar naqueles meses. E os gastos dispensáveis, que são os primeiros a ir embora, que vai ser viagem, lazer, presente, serviço de streaming. Então, né, quantas vezes a gente não olha e fala, nossa, tô apertado, deixa eu ver aqui. Aí você vai olhar, você tem Netflix, você tem Spotify, você tem Disney, 300 mil streamings que às vezes, eu peguei um mês grátis e no final das contas esqueci de tirar, eu não preciso disso daqui porque eu também não estou usando mais. Então, várias vezes acontece isso. E as viagens, o lazer, realmente ali, férias com a família, às vezes um final de semana que vocês querem sair com todo mundo e infelizmente acaba tendo que tirar. Mas ainda assim são os gastos mais fáceis, né? Os primeiros a serem eliminados. Então a gente divide tudo nesses grandes blocos. Os blocos dos essenciais, fundamentais e dispensáveis. Como é que funciona? Os gastos essenciais, 50%. Fundamentais e dispensáveis, 30% da nossa renda. E 20% ele é para a gente guardar para o nosso futuro. É fácil fazer isso? 20% do nosso orçamento? Não, acaba sendo muito difícil. Então, o que eu sempre falo? A teoria é linda, a teoria é ótima, porém a gente tem que ver o que funciona ali na prática. Então, 50% essenciais, o que eu consigo de fundamentais é quase 100% da minha renda, mas por mês eu consigo economizar R$50. Então, esses R$50 vai ser o primeiro que você vai tirar. Então, você ganhou 44 mil, você vai tirar R$50 e você já vai deixar numa caixinha longe da sua conta bancária, que é para você gastar o resto, né, o que sobra. Outra coisa muito importante, pagar as contas sempre antes. Então, assim que cai o seu salário, tentar pagar as contas. Então, se cai dia 10 o salário, coloca todas as contas entre o dia 10 e o dia 15, porque aí você zera suas contas e você sabe o quanto você vai ter de limite disponível ali no mês. Então, eu ganho 4, tenho que pagar mais ou menos ali 2.500, 3 mil de conta. Ok, você paga tudo certinho, e o que sobrar, você sabe que é o resto que você vai ter para gastar ali no restante do mês. E aí, sempre sentar e refazer o seu orçamento. Então, o seu planejamento, ele não vai ficar bom de uma hora para outra. É muito louco isso, né? A gente começa a planejar, aí a gente vai fazer. Na prática, você olha e fala assim, nossa, eu achei que isso daqui ia ser fácil e no final das contas foi muito difícil, não consegui tirar isso. Então, um exemplo, eu como marmita todo dia. E aí eu decidi que eu vou fazer comida para ficar mais barato. E no final das contas, no decorrer do mês, a gente não consegue fazer isso. É super comum. Então a gente vai ter que analisar, ver o que deu certo e o que não deu certo. E, eu não consigo, então, não comer marmita. Mas eu vou diminuir, então, em outra coisa. Vou diminuir no iFood de final de semana, de dia de semana, vou sair menos para comer. Então, você vai trocando uma coisa pela outra
até você conseguir deixar aquele orçamento fácil para você, né? Porque não é sobre você se privar também de tudo que você faz. É sobre você conseguir tirar coisas que não são importantes na sua vida e no seu dia a dia. Então a gente vai fazer, depois a gente vai analisar e a gente vai corrigir. O que eu sempre falo? Tentar fazer uma vez por semana. Porque se a gente faz uma vez por mês, até vocês colocarem todos os gastos na planilha, até vocês conseguirem se organizar, vai demorar 2 horas. Se você faz uma vez por semana, meia hora do seu domingo já zera o seu planejamento. Então fica muito mais fácil para vocês. Algumas estratégias, né, que eu gosto bastante é definir, por exemplo, limite de gasto. Eu gasto muito com o mercado, gasto muito com comida. Então, faz ali uma caixinha do que você pode gastar com esse mercado. Faz uma caixinha do que você pode gastar quando você sai, porque fica mais fácil da gente identificar o quanto a gente está gastando e quando a gente está ultrapassando. Então, vamos colocar assim, eu gasto R$600, R$700 em mercado por mês. Se eu deixo esses R$700 separados e eu sei que quando terminar acabou o dinheiro para o mercado, eu vou começar a me controlar. Muito mais do que eu me controlaria se eu deixasse todos os dinheiros juntos. E se não tivesse limite para cada coisa. Então você vai deixar separado, você vai ver que no meio do mês, eu já gastei quase tudo, você vai dar uma freada. Você vai conseguir diminuir aquilo, porque você está visualizando. Agora, se você não visualiza, só no final do mês você vai fazer seu orçamento, nossa, aí quando você vê R$700, você gastou 1.000, né? Infelizmente é muito comum. Lista o que vocês realmente precisam, não só em promoção, mas no dia a dia. Então, eu preciso, por exemplo, comprar um tênis. Ok. Quando é que eu vou comprar esse tênis? Quando ele estiver na promoção? Beleza. Mas você listou, você sabe que você precisa daquilo. Agora, o que acontece muito é que a gente vê propaganda o tempo todo. Se a gente não vê propaganda na TV, a gente vê propaganda no celular e assim por diante. E às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, esse tênis está barato. E aí a gente vai e compra o tênis porque ele está barato e não necessariamente porque a gente precisa dele. Então é muito importante a gente listar o que a gente realmente precisa e ver qual é a ordem de prioridade de cada coisa. E sempre esperar 24 horas antes de confirmar uma compra impulsiva. Então, por exemplo, eu quero muito comprar tal coisa. Aí você abre o Instagram, vai estar lotado daquilo. Realmente, ele escuta o que a gente fala. Então, tá bom. Então, eu já sei que eu tenho essa compra para fazer, mas será que preciso dela agora? Então, deixa ela no carrinho por 24 horas e se você realmente olhar e falar, não, preciso, né, racionalmente, você compra. Ou se não, também me deram uma dica que é fazer no boleto. A pessoa vai lá, entra, coloca no boleto, o boleto tem 3 dias para o vencimento, então a pessoa acaba fazendo o quê? Acaba deixando para o último dia e acaba não pagando. Então, isso é ótimo para quem está precisando, para quem faz compra muito impulsiva, você já sabe que isso ajuda bastante. E aí, alguns aplicativos, não sei se vocês usam, mas, por exemplo, o Buscapé tem histórico de preço, compara várias lojas. O Zoom também eu gosto bastante, principalmente quando é novembro, né, Black Friday, o que acontece? Da agosto eles começam a aumentar o preço de tudo, para em novembro diminuir. Então o Zoom ele vai te dar um comparativo de preços do último ano, digamos assim. Então você sabe que aquela geladeira já esteve, por exemplo, R$1.500 em janeiro. Aí aumentaram horrores para 4.000 em agosto e depois diminuíram para 3 em novembro para falar que é uma promoção. Então você já tem esse histórico de preços, você consegue entender se está valendo a pena ou não. Aí a gente tem
a Promopit, que tem ali algumas ofertas, oferta relâmpago, então são vários usuários também, dá para conseguir bastante oferta por lá. Google Shopping. E uma das coisas que eu gosto bastante é Cupom Mania e Melios. Por quê? A Melios, você pode cadastrar coisas lá e ganhar cashback, por exemplo. Então, eu já vou precisar comprar uma geladeira e eu vou comprar nas Casas Bahia, na Magalu. Eu sei que eu vou ter que comprar essa geladeira. Você entrando na Melios, você tem um cashback lá. Geralmente esse cashback gira em torno de 3, 4%. Então você já vai ter ali uma parte desse dinheiro para você de volta. Por exemplo, esses tempos atrás eu precisava viajar e eu ia viajar de buzzer. Então eu já sabia que ali tinha um cupom de 2%, só que no dia estava tendo promoção. Então eu tive um cupom ali de 6% de cashback. É uma das coisas que é o nosso dia a dia, a gente vai precisar usar. Então, por que não usar com mais consciência, né, e ganhar ali algum dinheirinho de volta? Além disso, dentro da Melios você também consegue colocar nota fiscal. Então, eu fui ali no mercado e gastei tanto. Você coloca essa nota fiscal, o mínimo dela, né, que você recebe é 20 centavos por nota. Só que, por exemplo, às vezes é um café, alguma coisa que está ali na promoção de cashback, e você pode ganhar 5, 10% de cashback na nota de volta. Então, o café acaba ficando mais barato, azeite, essas coisas que são mais caras no mercado, sempre acaba tendo um cashback legal. Então, você vai fazer um gasto que você vai ter se tornar um pouquinho de cashback. Usar com inteligência, né, os nossos gastos. E o aplicativo que vocês têm hoje em dia como benefício, que é o da Salary Fits, o que vocês têm nele? Vocês têm alguns benefícios. Então, por exemplo, o Me Poupe, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma muito legal de finanças no geral. Então, vai ter lá desde o planejamento até renda variável. Então, é um 360 muito grande. E nele você consegue ter desconto no plano do Me Poupe para você ter aula. Além disso, você tem a Conquer, que são os meus principais, né? O Me Poupe e a Conquer são os que eu mais gosto. A Conquer tem todo tipo de curso que vocês puderem imaginar. Então, eu estou querendo fazer um curso da Conquer. Dentro do aplicativo da Salary Fits, vocês têm desconto nesses cursos. Além disso, terapia online. Então, a partir de R$ 65, não só para vocês, mas para vocês e a família de vocês, então isso é muito legal. E a gente também tem o clube de descontos. Então, lembra que eu falei da Melios, que a Melios tem ali alguns cashbacks e tudo mais? Aqui dentro vocês também têm. Então, por exemplo, Rebook, Biscoiteia, Havaianas, todos esses aqui vocês vão ter algum tipo de cashback de volta. E aqui, os mais comuns e usuais, né, que eu acho que todo mundo acaba usando. Então, por exemplo, Drogaria São Paulo, vocês têm ali até 60% de desconto. Aplicativo de posto. Então, por exemplo, a Petrobras, vocês conseguem, se eu não me engano, 10 centavos por litro da gasolina que vocês têm ali de desconto. Então, são coisas que a gente usa sempre, né? Querendo ou não, a gente tem que abastecer, a gente tem que ir na farmácia. Tem mercado também, que é bem legal você ganhar cashback no mercado. Então, é um aplicativo muito completo para quem precisa economizar no dia a dia. E também para quem quer fazer um curso, vale muito a pena. Deixa eu voltar. Bom, outra dica que eu sempre falo é para a gente deixar tudo muito bem anotado e alinhado, ter metas. Por qual motivo, né? No começo do ano, ou no final, né? Depende muito aí, a gente sempre coloca ali quais são as nossas metas, né? Muitas vezes é ir para academia,
economizar, quitar todas as dívidas. Então a gente começa o ano muito animados. A gente sabe o que a gente quer, a gente tem vários objetivos, a gente quer quitar a dívida até o primeiro semestre, e no segundo semestre fazer uma viagem. E no final das contas, o que acontece é que no final do ano a gente fala, nossa, eu não fiz nada daquilo que estava planejado. Muito por conta do quê? Porque a gente esquece de deixar isso no nosso foco. Então, por exemplo, se vocês têm anotado ali o que vocês queriam para esse ano, coloca na geladeira, deixa em algum lugar visível que vocês vão olhar todos os dias. Porque quanto mais foco a gente tem, menos a gente cede para a tentação. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele falou: Ah, eu já consegui sim juntar dinheiro, só que eu consegui juntar para trocar de carro. E ele economizou 50 mil em 3 anos para trocar de carro. E depois disso ele nunca mais conseguiu juntar nada. Por qual motivo? Ele tinha um foco. Quando esse foco foi concluído, quando ele conseguiu realizar o sonho dele, ele deixou de lado. Então, assim, sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês querem fazer, deixa visível, lembra daquilo todo dia, porque é o nosso propósito que faz com que a gente consiga alcançar. Bom, e para quem aqui, né? Eu falei muito sobre planejamento, para a gente ficar no 0 a 0, para a gente conseguir economizar R$ 50 por mês, pelo menos. E assim, gente, não consigo economizar 50, consigo economizar 10. 10 é melhor que nada. Então, assim, começa do começo. Se você está com as finanças no 0 a 0, você consegue tirar R$ 10 e viver com o resto. Vocês vão ver. Acaba sendo um hábito e acaba se tornando parte da rotina. Agora, a gente tem as pessoas também que estão enforcadas, que todo mês tem uma bola de neve ali, 100, 200, R$ 300 negativos. Uma pessoa que está devendo R$ 300 todos os meses, ela não vai conseguir tirar R$ 10 do orçamento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender o que a gente pode fazer para diminuir essa dívida, para diminuir esse déficit todo mês, né? Então, nós temos a primeira opção, as opções de crédito. Então, vamos lá. Por exemplo, qual é a primeira coisa que a gente acaba fazendo quando um cartão de crédito está mais alto do que a gente pode pagar? Geralmente, a gente vai parcelar, pagar aquela parcelinha mínima, que fica muito mais fácil. Então, por exemplo, R$ 1.500 eu não tenho para pagar, mas a parcela mínima que eu posso é 300. E é muito fácil a gente fazer isso. Então, o que acaba acontecendo? A gente pega essa opção, vai lá, valida e parcela o cartão. Só que o parcelamento do cartão, não sei se vocês já viram, ele fica 500%, ele pode chegar a 500% ano. Então, assim, você começou com 1.500, você vai pagar 300 de parcela mínima, no outro mês você já vai pagar 500, e nos outros meses, quando a gente termina os 12 meses, né, que a gente fez o parcelamento, em vez de 1.500, você está pagando 5. Então, qual a chance, se você está devendo todo mês R$ 300, de você no próximo mês conseguir pagar uma parcela de 500 mais o que você vai utilizar no cartão? A chance é baixa. E é isso que acontece, a gente acaba se enforcando. Pago a parcela mínima esse mês, pago a parcela mínima mês que vem, no terceiro mês eu já não consigo pagar a parcela mínima, e aí eu vou para outro tipo de crédito para conseguir pagar o cartão. Então, qual a primeira coisa? Nunca ceder às tentações do que é mais fácil. Então, o cartão de crédito, parcela mínima, parece ser fácil, vai me ajudar a organizar. Não, esquece essa parte, porque você vai acabar se enforcando. Não tem como, infelizmente. É muito alto os juros. E aí, não é nossa culpa de não conseguir pagar. A culpa é realmente que o banco, ele estrangula a gente com os juros dele. Depois,
E outra coisa que é o cheque especial. Então, às vezes eu tenho 10 dias de cheque especial, às vezes eu tenho ali um cheque especial de 30 mil, né? Totalmente fora da minha renda, totalmente incompatível. E aí a gente acaba utilizando isso porque acaba sendo a maneira fácil também. Então, eu tô sem nada na conta, uso esse mês 2.000 do cheque especial, mês que vem eu uso 1.000, e aí eu tenho um cheque especial gigantesco. Quando você vê ali nos 6 meses, você está devendo os 30 mil de cheque especial e você não tem como pagar porque esses 30 mil viram 100. Você olha e fala, nossa, que mágica é essa, né? E não é mágica, é só os juros. Então, cheque especial e cartão de crédito são os últimos, as nossas últimas opções, são os nossos últimos recursos. E aí, a partir ali da terceira opção, a gente começa a pensar que seria o quê? O empréstimo pessoal. Ele é mais difícil de você conseguir. Você tem que ter um score bom. E geralmente, quando você já está devendo para o cartão de crédito, ou você já está meio enforcado, seu score ele vai caindo. Então, ele é uma opção legal. Porém, ainda assim, vamos colocar ali, você vai pagar 10% ao mês. Então, no final do ano também vai gerar um juros absurdo? Vai. E ele é mais difícil. Então, é, um, é uma boa alternativa, é uma alternativa melhor do que pagar o mínimo do cartão ou usar o cheque especial, mas ainda assim não é a melhor opção. Depois disso, a gente tem o empréstimo com garantia em bem. É um empréstimo que os juros dele é baixo. Por qual motivo? Você vai alienar um bem. Então, você vai colocar um bem seu em garantia. Eu tenho um carro e esse carro é quitado. Eu preciso de dinheiro. Você consegue colocar ele em garantia e pegar ali, vamos colocar 60% do valor desse carro com juros mais baixos. Vale a pena? Não vale muito a pena, porque se você não conseguir pagar, o seu carro vai ser pego pelo banco, né? Então, essa parte, ela é muito arriscada. Pensa, você demorou muito tempo ali para conseguir ter sua casa, para você conseguir ter o seu carro. E aí, de repente, o banco vai lá e toma porque você fez um empréstimo com essa garantia. Mas, se você sabe que você vai conseguir pagar, se você tem tudo alinhado, se você tem um planejamento feito, pode ser uma opção. E aí, depois, a gente vai para o empréstimo consignado, que hoje em dia é a menor taxa ali do mercado, junto com o empréstimo com garantia de bem. Então, o consignado, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma parte da sua renda que você tem ali, né, da folha de pagamento, e vai te antecipar. Qual é o principal risco disso? É que no mês seguinte você vai ganhar menos. Então, você tem que ter isso bem planilhado. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que, eu vou pegar um consignado para comprar um celular, para fazer uma viagem, para umas coisas pontuais, só que não são tão importantes. E no final das contas, o que acontece é que elas acabam se enrolando, porque o dinheiro vai ser, em vez de 4.000, você vai ganhar 3.500. E às vezes é por conta de um celular, às vezes é por conta de coisas que não fazem sentido. Quando começa a fazer sentido? Quando eu vou pagar um cartão de crédito, por exemplo, porque aí os juros é muito menor. Então eu consigo quitar meu cartão, meus juros vai ser menor e vai ser mais difícil eu me enrolar. Ou, por exemplo, eu preciso muito de dinheiro por questão de saúde. Meu carro quebrou, eu vou precisar, eu uso ele para trabalhar. Então, nessas situações faz muito sentido você ter um empréstimo consignado. Ele te ajuda realmente. Agora, quando é por um motivo meio supérfluo, igual comprar alguma coisa ali pontual, não vale a pena, porque o que vai acontecer é a pessoa se enrolar. E aí, a gente tem dentro do aplicativo, né, da Salary, não sei se vocês conhecem, mas chama Salary Pay. O que ele ajuda vocês? Principalmente para quem está com aqueles 100, R$ 200 negativos todos os meses
e precisa pagar uma conta de luz, uma conta de água, precisa pagar alguma coisa muito pontual e não está conseguindo, gente, é 1000 vezes melhor do que você pegar um empréstimo. Por qual motivo? Você vai adiantar uma parte do seu salário do mês seguinte sem pagar juros. Então, assim, eu preciso de R$ 100 para pagar essa conta de luz, ou para pagar essa conta de internet, eu preciso de R$ 400 porque meu carro quebrou e eu vou ter que pagar ali o mecânico. Vale a pena eu fazer um consignado? Muito provavelmente não. O que que vale a pena? Eu adiantar uma parte do meu salário do mês seguinte, então eu pego o salário do mês seguinte, trago, pago ali a conta. Eu sei que no mês seguinte eu vou ficar apertado, sei, mas pelo menos eu não vou pagar juros em cima disso. Então, para quem precisa, vale muito a pena o Salary Pay. Assim, das formas de crédito, essa fica de longe a mais barata, não tem juros em cima, então, para quem usa no cartão de crédito, não tem juros em cima, então vale muito a pena. Além disso, né, dentro do aplicativo, como eu falei, eu preciso realmente de um consignado, não tem como, eu não consegui zerar minha conta, eu vou precisar pagar um cartão de crédito. O que que vocês podem usar? Aqui o crédito do trabalhador. Só que ele vai elencar as menores taxas. Então, por exemplo, eu estou pagando em um empréstimo 5%, 6% ao mês, que é um juros absurdo. Aí você pode ver aqui, ó, 1,49. Então fica muito mais baixo. Inclusive agora, né, começaram as transferências, então dá para transferir um juros mais alto por um juros mais baixo. Então, essa é a hora, né, de quem está ali um pouco enforcado, é a hora de tentar trocar uma taxa de juros muito alta por uma taxa de juros mais baixa. E quem está precisando para o momento, né, vai começar a usar agora do zero, vocês já sabem que aqui vai ter muitas opções e a menor taxa de juros você vai conseguir aqui. Então, você vai conseguir ter 10, 15 opções. Então, vocês já sabem qual vai ser a melhor que vai caber no bolso. Além do clube de descontos, que eu já falei. Então, sempre que vocês precisarem comprar alguma coisa, pensem nos cupons, pensem nos cashbacks, pensem em como vocês podem ganhar dinheiro com essa compra, né? Já que vai ter que comprar, vamos comprar com mais consciência. E o multi-benefícios, né? Eu sempre falo que a melhor forma de você começar a investir dinheiro é você aumentar sua renda. E a gente só aumenta a renda a partir de um pouquinho de curso, fazer ali alguma coisa que você sabe que pode te levar a uma promoção, às vezes fazer um curso de educação financeira para você conseguir diminuir seus gastos. Então a gente tem vários parceiros aqui bem estratégicos e muito legais para quem precisa usar, tá? E aí, quem quer, para quem quiser, para quem quiser baixar o aplicativo, né, ainda não tiver, é só apontar a câmera do celular e escanear o QR Code, tá? E aí vocês já vão ter acesso ao aplicativo, coloca ali a empresa de vocês e fica tudo certinho. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu acho que até também, se tiver dúvida, né, depois que esse conteúdo for multiplicado, vocês podem mandar, né, concentrar na Mona Lisa ou na Natália, ou enfim, alguém do RH, que eles passam para a gente e a gente tira qualquer tipo de dúvida. Eu também coloquei aqui os nossos canais de atendimento, tá? Que é o WhatsApp, o chat e também o e-mail. A gente funciona aí de segunda a sexta, de 8 às 8. A Cat, ela acabou não mostrando, porque de fato é uma funcionalidade nova do aplicativo, a parte de que a gente consegue, né, quem tiver algum empréstimo consignado ativo, consegue visualizar esse empréstimo através do app. Né, consegue visualizar quantas parcelas, o número do contrato, quantos contratos vocês têm ativo, se teve algum tipo de problema numa parcela, se está tudo certo. Então, vocês conseguem ter essa transparência toda em relação aos contratos de empréstimo de vocês também.
logo abaixo na tela de quando vocês veem o valor do Pix disponível para SalariPay, aparece ali a parte de meus contratos. Aí vocês vão abrir, vão ver todo, vão puxar, a gente consegue puxar todos os empréstimos da carteira digital de trabalho e vocês conseguem ter essa visualização completa dos empréstimos, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar agora ou então podem, né, multiplicar esse conteúdo e a gente responde posteriormente. Exato. E eu falei sobre a planilha, eu vou mandar para a Mari, mandar para vocês Isso. também. Mas se quem quiser, o meu Instagram, ele é profissional, então eu falo um pouquinho sobre finanças, falo um pouco sobre planejamento financeiro. E quem quiser me mandar mensagem por lá também, eu mando a planilha, tá? E quem tiver dúvida também, fiquem à vontade. Maravilha. Obrigada, Caterine. Obrigada, pessoal. A gente está à disposição. A Mona não está, mas acho que a Nath está aí. Então, obrigada por essa oportunidade e podem contar com a gente, tá bom? Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Eu fiz a gravação aqui e eu Perfeito. vou estar disponibilizando, né, para os nossos colaboradores. Se surgir alguma dúvida posteriormente, a gente passa para vocês, tá bom? Perfeito, Raquel. Obrigada, tá, gente? Eu que Bom dia, boa agradeço. tarde para vocês. Igualmente. Boa tarde, Tchau, Obrigada. tchau. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.